Lembrando sempre que moto é como droga, ou se aprende a conviver com ela, ou se morre dela. Para quem acompanha meu canal sabe que eu adotei essa frase aí de um texto que passa num vídeo sobre moto, fala todo o contexto sobre motocicleta, o que é essa paixão que a gente tem por moto, né, por andar de moto, tudo que a moto envolve, né, principalmente quando você parte para uma motocicleta de alta cilindrada, ou uma moto custom, ou uma moto de trilha. A gente sempre costuma falar que algumas motos, elas trazem um estilo de vida para a gente, né? Ela faz com que a gente viva esse mundo da motocicleta. Algumas pessoas criticam quando eu termino meus vídeos com essa frase, né? Eu sempre termino meus vídeos depois de um acidente que eu quebrei o pé com a Hunter 350 testando a moto da Royal. Eu adotei essa frase para encerrar 90% dos meus vídeos. E eu passei com quase 3 meses com o pé quebrado quando eu me acidentei testando a Hunter. E a gente sabe que é uma paixão perigosa a motocicleta. Galera, Diego, colega que trabalhava comigo assim indiretamente, né, já que ele era da TI, da informática, do hospital que eu trabalho, ele era um apaixonado por moto também. Eu fazia pouco tempo que a gente conversou sobre moto, acho que tinha um ano pra cá que a gente passou a conversar de moto. Ele tinha uma CBR 600RR, que ele já tinha sofrido um acidente com essa moto. Há cerca de um ano atrás ele caiu com a moto e machucou muito as mãos, né? Ralou muito as mãos, ele estava sem luva quando caiu. Nesse tempo eu ainda não tenho amizade com ele. Depois que ele foi lá para SR, né, o setor que eu trabalho, a gente precisou dele, na verdade, para fazer a manutenção de um dos computadores lá do setor. Eu liguei para ele, pedi para ele lá, a gente começou a conversar sobre moto. E a gente sempre trocava ideia sobre moto. Ele chegava lá, eu trabalhava ainda dava muito ponto à noite, ele era mais da noite. E geralmente a noite é um pouco mais tranquilo, né, depois de madrugada, aí a gente conversava sobre moto, e ele sempre me chamava para dar um rolê com ele. Eu disse, cara, como é que eu vou dar rolê contigo, tu numa 600RR, uma moto que dá ali 270 de final, eu numa moto Sport. Ele começou a rir. Eu falei para ele que estava querendo pegar uma moto maior desse ano. Na época que eu falei isso para ele, foi bem ali no início do ano, mais ou menos em fevereiro, mais ou menos, antes do falecimento do meu pai, né, que eu tinha outros projetos na minha vida. Eu estava pensando realmente, antes do falecimento do meu pai, de pegar novamente uma moto muito grande para mim. E a gente conversando, eu falei para ele que estava com um projeto de pegar uma Hayabusa novamente para mim, e ele se empolgou demais. Eu pegar uma Hayabusa, meu irmão, marcar pra gente dar um rolê, pra gente botar as motos na estrada, aquela coisa assim. Não, eu sou mole, bicho, eu não corro muito nele. Não, mas a gente vai, pô, dar um rolê, a gente vai no Rei da Coxinha, pai. Ele bem empolgado, ele era muito empolgado. E se eu não me engano, essa moto era a segunda moto dele. Se eu não me engano, era a segunda moto dele. E a gente falava muito de moto. Quando a gente parava pra conversar de moto, quem gosta de moto sabe, quando a gente para pra conversar de moto, o tempo passa que a gente nem percebe. E ele falando dos projetos dele, das ideias dele, ele deu uma reformada na moto dele, envelopou, a moto tá muito bonita. Eu vou deixar a moto aqui atrás pra gente, aqui atrás do painel, a moto dele, a foto dele. E infelizmente, já tô com 4 minutos de vídeo, não cheguei ainda no fundamental do vídeo, né? Ele faleceu, Diego faleceu no sábado, agora passou. Ele estava vindo de um rolê, e na verdade ele foi pegar um macacão, né, de proteção que ele tinha comprado. E no retorno, ele voltando para casa, ele passando por um trecho aqui da BR-101, um trecho que eu passo todo dia quando eu vou trabalhar. Todo dia que eu vou trabalhar eu passo por esse trecho, e algumas vezes eu já falei em alguns vídeos meus que nesse trecho morre muito motociclista. Muito motociclista vai a óbito nesse trecho, que fica entre a estação do metrô do Barro, e o Hospital da Mulher do Recife, que fica em frente à Ceasa. E nesse trecho há muito acidente, é muito acidente. Um dia desse eu flaguei um acidente, eu indo
na hora de trabalhar, o cara numa Bros na minha frente, e um cidadão, um senhor passando com a bicicleta no meio da BR, nem empurrando a bicicleta, passa dentro de casa. E eu acho que o cara da Bros achou que ia dar tempo dele atravessar, não deu tempo, o cara da Bros bateu e a moto girou, enfim. Nesse trecho, próximo ao hospital da mulher, infelizmente Diego perdeu a vida no sábado. Ele vinha na faixa da esquerda, não vou dizer se ele vinha correndo, se ele vinha devagar, porque do semáforo, da lombada eletrônica que tem, que a gente chama de lombada eletrônica, que é o radar que fica embaixo do viaduto de Jardim São Paulo, até o ponto que ele sofreu o acidente, é um trecho que não tem mais nenhum radar. É um trecho assim de mais ou menos, acho que é 1 quilômetro, aproximadamente 1 quilômetro sem radar. Então é um trecho que todo mundo dá uma acelerada, anda um pouco mais forte. Então assim, ele vinha na faixa da esquerda, pelo que a gente percebeu pelas fotos, né, que publicaram no Instagram. Ele vinha na faixa da esquerda e um carro não percebeu a aproximação dele e fechou ele. Ele perdeu o controle da moto e bateu na mureta de proteção, guarda-reio, né? E foi a óbito no local. Deve provavelmente ter quebrado o pescoço. Na foto mostra que ele está com a perna virada para trás, uma das pernas dele está virada para trás, ele virou a perna na hora. E infelizmente ele veio a falecer. De certa forma foi uma fatalidade, foi, né? A gente não sabe ainda muito ao certo qual era a velocidade que ele vinha. Eu acho que ele vinha na velocidade um pouco considerável, porque ele sempre falava para mim que gostava de andar bem forte na moto. E era uma 600RR, é uma moto que é muito esperta, anda muito bem. Mas enfim, esse vídeo, galera, que eu tô fazendo, é só para não só falar da morte de Diego, como da morte também de um outro motociclista daqui do bairro que eu moro. Esse foi no domingo. Ele foi ver o jogo do Santa Cruz no estádio do Arruda. O Santa Cruz estava jogando lá contra o América de Natal, lá em Natal, e o Santa Cruz disponibilizou o clube para a torcida assistir dentro do estádio com telão. Ele foi ver esse jogo. Quando ele voltou para sair do estádio, que ele foi para a moto dele, a moto tinha roubado o capacete dele. E ele, por volta de 1 hora da manhã, ele estava lá comemorando, né, a classificação do Santa Cruz para a Série C. E ele ficou até cerca de 1 hora da manhã. Quando ele chegou, o capacete tinha sido roubado. Então ele pegou, vou assim mesmo. Subiu na moto, segundo foi passado, ele subiu na moto e veio para casa sem capacete. Ia vir para casa sem capacete. Perdeu o controle na Avenida Norte, uma avenida que fica na zona norte do Recife. Bateu num gelo baiano, meteu a cabeça e veio a óbito realmente também no local. Galera, esse vídeo é para servir de alerta para todos os inscritos do meu canal. 3.070 alguma coisa inscritos que eu tenho no dia de hoje. Tenham consciência que moto não tem ABS, não tem para-choque, moto não tem airbag. Nós estamos vulneráveis em cima da motocicleta. A última queda que eu caí de moto, com a motozinha Sport, foi em novembro do ano passado. Não tinha nada, galera, na pista. A pista estava molhada, todo mundo andando devagar. Os carros começaram a reduzir perto desse trecho, entre o barro. Foi nesse trecho entre o barro e a Ceasa, só que eu caí praticamente em cima da estação do barro. Não tinha nada, eu tava no chão. Em 40 eu tava, mais ou menos, tava no chão. Eu não vi nada. O motoqueiro que veio atrás de mim, o motociclista, falou pra mim que tinha óleo na pista, só que eu não vi, que tava chovendo, eu não vi. Eu simplesmente falei quando ele tava no chão já. Então, óleo derruba, areia ele derruba, fechada de carro derruba, desnivelamento na pista, dependendo da velocidade que você vier, principalmente em moto super esportiva, ele derruba. Uma ave pode ele derrubar, depende da velocidade que você vier. Se você bater num pombo numa estrada, você cai. Um pombo se batendo no seu capacete. Qual é o peso de um pombo? Um pombo deve pesar o quê? 50 gramas. Mais ou menos isso. 50, no máximo 100 gramas um pombo deve pesar. Mas tu tem ali 100 gramas, tu vindo na velocidade de 200 km por hora aproximadamente. É física isso. O impacto é muito forte. Um cachorro pode lhe derrubar. Eu namorei com uma pessoa que o pai dela dizia que moto não era transporte. Que transporte é esse que um cachorro derruba? Meu vídeo hoje é para servir de alerta para você
que é inscrito nesse canal, que caiu de paraquedas nesse vídeo. Moto é bom, mas moto boa é aquela que ele leva e ele traz para casa de segurança, para junto da sua família, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos. A adrenalina é uma coisa boa, é o prazer, a sensação de bem-estar que a motocicleta traz para você é excelente. Digo isso quando eu tinha a Hornet, quando eu tinha a Ninja 300, quando eu tinha a R2XJ que eu tive. Principalmente a Hornet e a Hayabusa, que eram motos realmente muito, extremamente fortes. Mas eu, hoje eu revi muita coisa. Eu fiquei sabendo da morte dele só hoje, quando eu fui trabalhar. Hoje eu revi muita coisa na minha vida, galera, em relação à motocicleta. Eu tava pensando, pô, qual é a moto que eu vou pegar para poder ter uma moto para viajar, para aquela coisa toda. Sempre eu queria uma moto mais potente possível. Já relevei. Hoje eu já penso em pegar uma moto mais mansa. Se uma Custom não me der dor na lombar, eu vou pegar uma Custom dessa da Royal. Ou uma Himalaya. 450 meio, 411 meio, sem ser 450. Por que, galera? Não precisa de muita coisa não, galera. Porque a vida da gente, eu penso assim, só vive uma vez. Pense direitinho. Pense na primeira, nem pense 2, nem pense 3 vezes não. Pense 10 vezes antes de subir de cilindrada. Será que é a hora de você pegar uma moto grande? Será que você está preparado, tem experiência suficiente para entrar na 4 cilindros, numa moto 2 cilindros, no MT-03, no MT-07, numa XJ, numa Hornet, numa Ninja, numa Dominar 400, numa XRE, numa Saara, numa Lander, numa FZ25. Quando o cara vai na FZ25, tu vai na CG, se a CG não quebrar, né, no caminho com esse motor ruim. Onde tu for numa 1000, quando o cara for numa Harley dessa 1800, numa Boulevard 1800, o cara chega numa Hunter 350. Vamos lembrar de uma coisa, galera. Se morrendo é lucro. Ruim é se tu ficar em cima de uma cama, paraplégico ou tetraplégico, dependendo de alguém para limpar tuas fezes, tirar tua urina, dar comida na tua boca. Isso é meu dia a dia, galera. Isso é meu dia a dia no hospital que eu trabalho. Toda hora a gente perdendo perna, perdendo braço quando acidente de moto. Beleza, galera. Isso é mais um desabafo. Tá pensando em subir de cilindrada, irmão? Pegar uma moto maior? Pegue, mas respeite a moto. Respeite seus limites também. Não é porque tu tá agora com a moto que lá tem 300 km por hora que tu tem que dar 300 km por hora não. Pra exibir na internet. Pra tentar impressionar a gente que tu nem conhece. Eu hoje cheguei à conclusão de uma coisa. Uma moto de 500 cilindradas é o suficiente para ir para qualquer lugar. Uma CB500F, uma Ninja 500, uma Z500, uma Honda daquela 500 cilindradas da alta que eu esqueço o nome toda vez. É o suficiente, galera. Uma Himalaya 450 dessa aí. Uma Interceptor, uma Continental GT, uma Shotgun, uma Super Meteor. Dá pra ir pra todo canto. Não precisa o cara tá com uma moto extremamente estúpida, extraordinária pra ir pra canto nenhum, não. Se você que é inscrito no meu canal já sofreu algum acidente de moto, bota no comentário aí quantos já sofresse. Já quebrasse alguma coisa. Eu já sofri 12. Eu piloto desde 2009, eu sofri 12 acidentes. Já quebrei minha mão esquerda em 2 lugares, quando eu tinha minha Twist. Minha primeira Twist 250 desse modelo que saiu de linha agora há pouco. Quebrei esse ombro quando eu tinha
a Feza 250 em 2010 e quebrei meu pé testando a Royal Enfield Hunter 350. Isso foi o que eu quebrei. Sem falar nas quedas que só ralou, só me ralei. Sem falar naquelas quedinhas besta que a gente leva, foram 12. Deus me deu a oportunidade de estar aqui falando isso pra vocês hoje. Beleza? Deus abençoe a todo mundo. Uma ótima semana a todos. E ter graças a Deus que você vai trabalhar e chegou em casa são e salvo para sua família. E muita atenção. Moto é 99% de atenção. Beleza? Beijo nas crianças. Que você possa dar um beijo nos seus filhos todos os dias quando chegar do trabalho, são e salvo. É isso que é importante. Fui.